Boa noite a todos. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de orfandade, rejeição e codependência. Meu nome é Liana. Sou a filha mais velha de um casamento que não deu certo. Tenho mais 3 irmãs, sendo uma do casamento dos meus pais, e uma por parte de pai e outra por parte de mãe. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, e nós fomos morar em uma casa cedida pelos meus avós maternos. Sofri com a separação dos meus pais, pois o meu pai havia ido morar em outra cidade, e eu mal o via. Sempre que ele vinha nos visitar, eu presenciava a discussão entre os meus pais. Passamos uma situação muito difícil, com muitas privações, e éramos sustentadas pela minha avó, e as minhas tias nos ajudavam em muitas coisas. A privação me levou ao medo de passar necessidades na vida, como foi na infância, e isso me fez viver de modo diferente da que presenciei nos meus pais. Passei a ter segurança no dinheiro e no que eu recebia como recurso, para que nunca me faltasse nada. Aos 7 anos, sofri um acidente no supermercado perto de minha casa, e isso me traumatizou, desencadeando muitos traumas, como a gagueira, timidez extrema e medo das pessoas. Aos 11 anos, a minha mãe engravidou de minha irmã caçula e foi levada a cuidar dela, o que me privou de desfrutar do fim da infância e de minha adolescência, me levando a amadurecer precocemente, e com isso desencadeou uma busca para suprir o buraco emocional que havia em mim, pois o meu pai não morava na mesma cidade e a minha mãe trabalhava muito. Comecei a querer namorar muito cedo, e aos 13 anos decidi namorar contra a vontade de meus pais. Foi um relacionamento destrutivo, pois brigávamos muito, e a busca por aceitação se deu nos namoros na adolescência. Hoje sei que o fato de não ter os meus pais presentes gerou uma carência emocional, e busquei nos relacionamentos saciar a dor da ausência. Passei a ser uma pessoa controladora, tendo a responsabilidade de cuidar da casa, da minha irmã caçula, e com 15 anos comecei a trabalhar para auxiliar nas despesas. Aos 17 anos conheci o Eduardo. Namoramos e noivamos pouco tempo depois, e aos 21 anos me casei. Morei ao lado da casa de minha mãe e tive pouca privacidade. Não nos sentíamos à vontade por estar perto de familiares. Durante esse tempo, cursei a faculdade e pude me sentir alguém, diferente de meus pais, pois eu precisava me sentir alguém. Junto com meu esposo, conquistamos a nossa casa própria. Após 4 anos de casados e ao adquirir o nosso sonho, me deparei com outra frustração. Estava sozinha novamente. Meu esposo passou a estudar e o sentimento de solidão era grande. Foi quando passei a querer ter um filho. E essa espera levou quase 3 anos. Foi quando descobri que estava grávida de minha filha Maria Eduarda. O meu sonho de ser mãe se realizou, e confesso que o vazio continuava, pois o meu esposo continuava estudando, e quando não, estava trabalhando até tarde, todos os dias, e isso me incomodava muito. Confesso que, como esposa, eu não era uma boa pessoa. Fiz muito mal a ele, com as inúmeras cobranças de sua presença. Eu era uma pessoa grosseira no modo de falar, sem jeito de dizer o que eu sentia, e não me arrependia pelo que falava, o que trouxe um estrago muito grande ao nosso casamento. Conheci a igreja da cidade no final de 2009 e comecei a participar das celebrações, o que tocou profundamente o meu coração. Eu vinha de uma outra igreja evangélica, mas era uma pessoa vazia, sem relacionamento profundo com Deus. E ao chegar nessa casa, eu fui confrontada com o meu modo de agir comigo mesma, com Deus e com as pessoas. Foi quando decidi vir fazer parte dessa família, e ao tomar essa decisão, tudo que eu havia construído se transformou. Quando estávamos para completar 10 anos de casamento, a nossa história mudou.
Meu marido disse que não me amava mais e isso me destruiu. Em maio de 2010, descobri as traições de meu marido e ele então decidiu sair de casa, deixando a mim e a nossa filha de 3 anos. Fiquei acabada, sem chão e sem saber o que fazer. Estava disposta a abrir mão do meu casamento e a não perdoá-lo pelas traições, mas fui confrontada com a palavra que diz que se eu não o perdoasse, eu não seria perdoada pelos meus pecados. E mesmo tomando a decisão de perdoá-lo, ele não quis voltar para casa. Recebi uma palavra do Pai de que meu marido voltaria e que eu precisava esperar por isso e não desistir do meu casamento. Foi um tempo de transformação na minha vida e na minha história. Deixei para trás muitas coisas. Deixei Deus cuidar do meu coração e Ele me restaurou. E passei a buscar em Deus a restauração da minha vida, família e casamento. Meu esposo pediu divórcio e em dezembro de 2010 saiu a verbação. Mas Deus me dizia que uma nova história Ele tinha para mim e não era para eu desistir. Me mostrou muitas coisas nesse tempo e isso me deu esperança para permanecer. Foi então que busquei tudo o que podia na igreja para crescer. Me tornei membro e em 2011 conheci o Celebrando a Recuperação, hoje 30 semanas. E desde então não parei mais. Fui me conhecendo, sabendo quais eram as minhas áreas de recuperação e o processo foi se aprofundando cada vez mais. Fui cuidada por Deus e por muitas pessoas e fui enviada para crescer. Enquanto isso, Deus trabalhava na vida do meu marido. Foi um tempo difícil, pois nós não o víamos, ficamos afastados por muito tempo. E quando foi em 2013, ele decidiu voltar para casa. E em junho de 2014, nos casamos novamente. Vi a promessa se cumprir. Vivíamos um novo tempo em nossas vidas. Nossa história estava sendo escrita novamente. Mas em junho de 2015, descobri uma nova traição. E isso acabou comigo. Senti novamente a dor mais intensa, como na primeira vez. E ressenti a dor da rejeição, do abandono, da traição. E Deus novamente me diz para perdoar, mas que dessa vez seria diferente. Me deparei com a dor da rejeição, com a codependência que me fez anular tudo o que eu sentia por medo de perdê-lo de novo, além da insegurança de que tudo acabasse como na primeira vez, ou até mesmo em repetir a mesma história de meus pais. Me via como uma mulher insegura, com medo e sem saber quem realmente eu era. Até que Deus me ajudou a vencer com um medo de cada vez. Com a ajuda de minha confidente, identifiquei as minhas dores e medos. E o primeiro deles foi o de acreditar que eu não era responsável pelas ações do meu marido e que não era eu quem iria impedir que ele caísse novamente. E então superei a traição. Outro medo que encarei foi o de ser quem Deus havia me feito para ser e quem Ele havia planejado para eu ser, pois fiquei escondida atrás de uma casca de fragilidade, de controle e de outras coisas. Descobri que não sou vítima da minha história e que não preciso usar da minha dor para mostrar quem eu sou, mas que eu sou a escolhida e protagonista de minha história e que meu Pai eterno tem lindos sonhos para mim. E então parei de negar a realidade do meu chamado. Decidi avançar e obedecer a tudo que Ele colocar diante de mim. Sinto que rompi muitas barreiras em minha vida e hoje estou, como diz o versículo em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Muitas reparações fiz nesse processo todo, quando reconheci a origem de minha dor emocional. E hoje vivo um novo tempo em minha vida.
buscando ter relacionamentos saudáveis e viver minha melhor versão. Meu casamento foi restaurado e a cada dia buscamos viver o que o nosso Pai tem para nós. Servimos juntos neste ministério que transformou a minha vida e tem sido muito bom, pois ao mesmo tempo em que sou impulsionada, vejo também o meu amado sendo impulsionado a crescer. Deixo a vocês uma palavra. Não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Deixe Ele cuidar e curar as suas emoções. E grandes coisas irá experimentar a partir desse passo. Obrigada pelo silêncio de vocês.